Vamos para a palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a ficarmos de pé em nome de Jesus. Eu quero ler dois textos para embasar essa mensagem. O primeiro texto está em Filemão, carta de Paulo a Filemão, versículo 8 a seguir, até o versículo 12. Para quem não conhece a carta de Paulo a Filemão, ela fica antes da carta aos Hebreus. Hebreus e Filemão são vizinhos. Filemão, e ele só tem um capítulo, irmão, essa carta. Filemão, versículo 8 a seguir, e carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 9. Os irmãos acharam Filemão? Amém? Eu vou ler e os irmãos acompanhem logo em seguida, Colossenses, capítulo 4, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso mesmo, considerando que tenho em Cristo toda a liberdade para ordenar-te que cumpra o teu dever, prefiro apelar-te confiado no amor fraternal que há em ti. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder a favor do meu filho Onésimo. Repita comigo, Onésimo. Repita novamente, Onésimo. Vou ler novamente. Venho interceder a favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. Ele, no passado, te foi inútil. Repita comigo, inútil. Entretanto, agora é útil, tanto a ti quanto a mim. Eu o envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 9. Colossenses, capítulo 4, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Em tua companhia vos envio Onésimo. Repita comigo, Onésimo. Leal e amado, irmão que é um de vós. Memorize, por gentileza, esse texto e guarde ele no seu coração. Repita comigo, Onésimo, leal e amado. Onésimo, leal e amado. Vamos orar? Soberano Deus, Pai de eterna e infinita misericórdia, diante da Tua presença, Senhor Deus, nós estamos nessa noite, Pai, diante da Tua palavra. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, fala conosco, Senhor, de maneira profunda, de maneira gloriosa, por meio da Tua palavra. Exorta-nos, edifica-nos e consola-nos, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar e eu peço a gentileza que você mantenha a sua Bíblia aberta na carta de Paulo a Filemão. Mantenha a sua Bíblia aberta na carta de Paulo a Filemão. Se você observar, a carta de Paulo a Filemão tem 25 versículos. Vocês viram aí? Sim ou não? É uma das menores cartas, se não a menor carta do apóstolo Paulo. Ele que escreveu 13 cartas. O Novo Testamento, ele é composto de 27 livros. Ou melhor, 4 evangelhos, 2 livros e todos os outros são cartas, 14, 15 cartas. Sendo que o apóstolo Paulo, dos 27 escritos do Novo Testamento, ele é responsável por aproximadamente 50% de todo o Novo Testamento, porque a maioria das cartas foram escritas por ele. Quando nós olhamos para esse texto de Filemão, eu quero, antes de tudo, entrar no contexto histórico para que você entenda a carta. Paulo, quando nós estamos no livro de Atos, capítulo 8, ele está saindo de uma prisão em Cesareia Marítima, que ficava na região de Israel. Por que que ele foi preso? Porque ele estava pregando a palavra de Deus. Escute, Paulo foi preso na Cesareia Marítima durante 2 anos porque estava pregando a palavra de Deus. Você vai observar essa história da prisão de Paulo, essa primeira prisão ali, a partir de Atos capítulo 20, quando ele sai da sua terceira viagem missionária, voltando para dentro de Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele é preso, e ele fica preso em Jerusalém
Mas o sobrinho de Paulo, você observando no livro de Atos, ele ouve, ele escuta falar que os fariseus, junto com os saduceus, armaram de matar o apóstolo Paulo. O capitão da guarda de Roma, sabendo que ele é um cidadão romano, pega Paulo com 200 homens, guarda Paulo e leva ele para Cesareia Marítima. E ele fica ali preso, como um preso religioso, porque estava pregando a palavra de Deus durante 2 anos. Quantos anos? 2 anos. Preste atenção. Quando Paulo passa os 2 anos, ele passa pelos reis ali da região, Galileia, Judeia, e quando aqueles homens vê que não tem do que condenar Paulo e que ele poderia ser solto, a Bíblia vai nos dizer que Paulo apela para o julgamento romano e que se ele se apresentasse diante de César em Roma, como ele era um cidadão romano, ele podia apelar para César. Então, imediatamente, os homens de Roma, os soldados de Roma, organizam a viagem de Paulo de Cesareia Marítima, onde ele já estava preso há 2 anos, para que ele vá para Roma, para ele ser julgado por César. Essa prisão de Paulo em Roma, ele dura entre 60 a 62 depois de Cristo. E Paulo, ele está preso na sua 2ª prisão romana. Escute, existem 3 tipos de prisão romana. Quantas prisões? 3 tipos. A primeira prisão romana, Paulo passa em Atos capítulo 16, quando ele expulsa o demônio daquela menina que tinha um espírito de adivinhação. Os irmãos estão comigo na mensagem, amém? Como é a primeira prisão de Paulo romana? São 3 tipos. Ele primeiro é preso na pior de todas as prisões. Qual é a pior prisão? É a chamada do cárcere interior. A Bíblia diz que quando ele opera aquele milagre, através do Espírito Santo de Deus, ele vai para a prisão. Chegando dentro da prisão, a Bíblia vai dizer que ele está amarrado com os seus pés e as suas mãos no tronco, no cárcere interior. Esse é o 3º tipo e o pior tipo de prisão romana, que é aquele que o homem é preso no fundo, no mais profundo das prisões. Era lá que caía as fezes e a urina de tudo que vinha lá de cima, das outras prisões, aonde Paulo estava. Mas nós conhecemos a história. Mesmo preso com os pés e as mãos, Paulo adorou o nome do Senhor. E a Bíblia diz que à meia-noite as cadeias se abriram e houve libertação naquela noite. Quantos creem no poder da adoração ao nome de Jesus? Quantos creem no poder da adoração ao nome de Jesus? Escute. O 2º tipo de prisão é aquela em que o homem já vai direto para a morte. E aí Paulo passou na sua 3ª prisão. E isso aconteceu em 67 depois de Cristo. O imperador Nero, depois que Paulo é preso na masmorra marmentina, ele sai dali direto para a morte. E ali ele vai escrever a sua última carta, que é a sua 2ª carta de Paulo ao seu amado filho Timóteo. Mas eu quero falar da 2ª prisão, que foi quando ele saiu de Cesareia e foi para Roma. Paulo vai ficar 2 anos preso e ele é solto em 60, 62 depois de Cristo. Mas nesse período da prisão, ele vai escrever 4 cartas. Quantas cartas? 4 cartas. Qual é a primeira carta, pastor, escrita na Bíblia? É a carta aos Efésios. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele está preso dentro de uma casa em Roma, onde havia guarda pretoriana, que ficava de dia e de noite ao lado de Paulo. Todos os dias, 2 soldados, em turnos de 24 horas, acompanhavam o apóstolo Paulo nessa prisão romana, onde ele, diz a Bíblia em Atos capítulo 28, alugara uma casa e ele tinha liberdade de receber quem quisesse ter com ele. E a Bíblia diz que ele estava preso, mas ele não deixou de pregar a palavra do Senhor. Aleluia!
A segunda carta que a Bíblia nos mostra é a carta aos Filipenses. Se você observar Filipenses capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer: olha, irmãos, eu quero que vocês saibam que tudo o que me ocorreu foi para que o evangelho do Senhor e a palavra pregada progredisse no mundo. Ele diz: alguns pregam por inveja, outros por contenda. Não importa, o que importa é que a palavra de Deus seja pregada. Oh, glória! Sabe por quê, irmão? Porque enquanto Paulo estava preso, tinha muita gente pregando, pensando que enquanto pregava a palavra, havia aflições na alma de Paulo, porque ele era afligido por Roma, porque enquanto ele estava preso, ele não deixou de pregar e a palavra foi espalhada por toda a Roma. Isso fala de quê? A vida de Paulo era uma pregação do evangelho. Oh, glória! A terceira carta que Paulo escreveu foi a carta aos Colossenses. Escute, ele escreve dentro da prisão 2 cartas que eu vou destacar aqui. São cartas especiais porque eu estou pregando sobre elas. A primeira é a carta aos Colossenses, onde nós lemos que ele, junto com Tíquico, se você observar no capítulo 4, Paulo está dizendo: eu envio esta carta pelas mãos de Tíquico. Repita comigo: Tíquico. E no versículo 9 ele vai dizer: e junto com ele vai Onésimo. Onésimo, amado e fiel. Agora escute, a quarta carta que Paulo escreve dentro da prisão é essa carta que nós lemos aqui. A carta a Filemon. Pastor, quem é Filemon? Paulo, até a época que ele escreveu essa carta, em momento algum ele passou em Colossos. Filemon era o pastor da igreja de Colosso. Se você observar na carta aos Colossenses, você vai ver que ele se refere a Filemon, e aqui também no texto, observe aí no versículo 1, ele vai dizer assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, ele não considera que a prisão que ele está vivendo seja por causa de Roma, mas ele vai dizer que ele está preso por causa de Cristo Jesus. Ele diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a ti, Filemon, observe, a ti, Filemon. Essa carta é uma carta pessoal. É Paulo escrevendo para um outro homem, não especificamente a igreja. Paulo está escrevendo a Filemon, e ele vai interceder por Filemon, por um homem chamado Onésimo. Repita comigo novamente: Onésimo. O nome Onésimo quer dizer útil. E por que Paulo está escrevendo essa carta? Filemon, como um homem rico daquela época, pastor na igreja de Colosso, ele também tinha muitos escravos em sua casa. E Onésimo nada mais era do que um escravo na casa de Filemon. Só que o texto e a história nos mostra que Onésimo, sendo escravo na casa de Filemon, ele subtrai algo de valor de dentro da casa de Filemon, ele faz um roubo e foge. Como escravo, tinha 3 opções para ele. Primeiro, a morte. Por quê? Porque Filemon era o dono dele. Ele possuía a vida e a morte na sua mão. Porque sendo ele escravo, ou ele nasceu escravo na casa de Filemon, ou ele foi adquirido por dinheiro. De certo que o poder da vida e da morte de Onésimo estava nas mãos de Filemon. Segunda opção: como ele roubou, ele poderia ser submetido à tortura, a chibatadas, todos os dias, até o dia da sua morte. Terceira opção: ele poderia ser enviado por Filemon para um lugar que eles chamavam de Minas de Sal, para que ele trabalhasse o resto da sua vida extraindo sal. E esse serviço era um dos piores que existia naquela época.
Aí a Bíblia vai nos ensinar e vai nos mostrar nessa história e nessa carta que Filemon agora é um crente em Cristo Jesus, pastor da igreja em Colosso, e que a igreja congregava na sua casa. Porque naquele tempo não existia templo como nós temos hoje. Normalmente as pessoas se reuniam na casa de alguém. Então o texto e a Bíblia nos ensina, e você vai entender e descobrir isso lendo Colossenses e Filemon, que a igreja se reunia na casa de Filemon. E aí o texto nos diz, essa carta que ela é endereçada de Paulo para Filemon, que Paulo vai interceder por Onésimo. Por quê, irmãos? Escute, Onésimo como escravo tinha 3 destinos por ter roubado o seu senhor, mas ele foge, e a Bíblia vai nos ensinar que ele fugiu para Roma, a maior cidade da época, a maior capital da época. Ele sai de Colossos e vai para Roma. Agora escute, assim como Filemon aceitou a Cristo como seu Salvador, nessa viagem, o texto vai nos dizer que Onésimo encontra-se com Paulo, e se encontrando com Paulo, ele aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pastor, me mostra, olha aí a Bíblia, no texto em que nós lemos, no versículo 10, ele vem dizer, Filemon, versículo 10, diz: venho interceder a favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. Escute, Paulo, mesmo preso, ele não deixou de proclamar o evangelho. Paulo mesmo na cadeia. E por que é que Paulo está preso, irmãos? Irmãos, Paulo não está preso porque matou. Paulo não está preso porque roubou. Paulo não está preso porque ele era um estelionatário. Paulo não está preso porque fez alguma coisa errada. Não. Paulo está preso porque ele está pregando a palavra de Deus. Escute, qualquer um de nós aqui, normais que somos, no lugar de Paulo, talvez pensaríamos em desistir de pregar o evangelho. Mais longe eu vou. Talvez pensaríamos em desistir de ser crente. Vou mais à frente. Talvez pensaríamos, não, desistiríamos, porque a cruz que Paulo carregava era muito pesada, e olhando para o que ele está passando, preso, não por causa de algum crime que cometeu, não, mas por pregar a palavra de Deus, muitos de nós não suportaríamos. E Paulo vem ser um exemplo de missionário para nós. Muitas das vezes o feijão queima e a gente está murmurando e reclamando. Imagina se passássemos pelo que Paulo passou. Muitas das vezes tropeçamos no dia a dia, e muitas das vezes falamos coisas que não devemos, e muitas das vezes negamos o nome de Jesus por coisas tão pequenas. Mas Paulo não, Paulo permaneceu firme, ele é um exemplo para nós. Quando os Gálatas estão perturbando Paulo, ele vai dizer: ei, quanto ao mais, não me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Todo cristão tem que levar na sua vida as marcas de Cristo, as marcas de Cristo, as marcas de Cristo na sua vida. Mas o quanto temos sido marcados por esse evangelho na medida em que nós caminhamos? O texto aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com este mundo. Paulo está pedindo à igreja e pede para nós hoje aqui: não vamos tomar a forma do mundo, vamos permanecer em santidade, vivendo a palavra de Deus, tendo Cristo em nossa vida e mostrando Cristo ao mundo por onde passarmos. Paulo está vivendo o verdadeiro evangelho, porque as marcas do evangelho, da palavra, estão em Paulo. E ele está numa prisão, porque estava pregando a palavra de Deus.
Só que todos os dias havia louvor e adoração lá naquela casa onde ele estava preso. Todos os dias havia pregação da palavra lá na casa onde ele estava preso. Presta atenção, quando ele está escrevendo a carta aos Filipenses, e é a carta mais alegre do apóstolo Paulo, ele vai dizer aos Filipenses: meus irmãos, eu vos escrevo para que vos alegre, regozijem-se, e outra vez vos digo, regozijem-se. Um homem que está preso escrevendo uma carta para alguém que está distante, dizendo: alegre-se no Senhor, independente da circunstância que você está vivendo. Ele tinha e tem autoridade para dizer para nós hoje: não olhe para as circunstâncias, mas olhe para aquele que é autor e consumador da nossa fé. Oh, glória! Aleluia! Se você ler 2 Coríntios capítulo 11, você vai ver Paulo fazendo uma lista de dificuldades que ele passou. Ele vai dizer: eu fui apedrejado, eu fui açoitado 5 vezes, 5 quarentenas menos umas eu recebi dos judeus. Por quê? Porque a lei dizia assim, irmãos: quando alguém fosse açoitado, se ele recebesse 40 chibatadas, ele não poderia receber mais nenhuma. Só que os judeus faziam para poder bater em Paulo, não davam 40, mas davam 39 chibatadas. E nisso, quem poderia ter sido açoitado uma vez, a Bíblia diz, ele escreve, ele vai dizer: eu fui açoitado 5 vezes, 5 quarentenas menos uma. Os judeus eram tão maus que ao invés de dar 40 para não condenarem de novo, davam 39. Mas em tudo isso ele estava glorificando e exaltando o nome do Senhor. Ele diz: passei naufrágios, 3 noites e 2 dias passei no abismo, porque o barco que ele estava navegando, em Atos capítulo 28, a Bíblia vai dizer que ele naufragou, mas Deus disse para Paulo: Paulo, essas 275 almas que tem aí contigo, nenhuma vai morrer, porque eu entrego todas elas nas tuas mãos. Ei, quem prega a palavra tem autoridade de Deus, da vida e da morte, porque Deus entrega nas suas mãos. Oh, glória! Aí leia depois 2 Coríntios capítulo 11. Aí você sabe o que Paulo escreve? 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16, ele diz assim: em meio a tudo isso, não desfalecemos. Por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Oh, aleluia! Um homem que passou pelo que o apóstolo Paulo passou, ele vai dizer 2 coisas: que o que ele passa é leve, não em comparação às lutas dessa terra, mas em comparação ao que Deus tem preparado para nós no céu. E por que ele diz isso no capítulo 4 de 2 Coríntios? Ele vai dizer: porque eu não ando por vista, eu não ando pelo que eu vejo, mas eu ando pela fé. Aleluia! Deus nos chama a andar pela fé. Não ande por vista, não ande pelo que você vê. Não, 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 não. Porque quando nós olhamos para cá, nós vemos lutas, tribulações e dificuldades. Mas quando nós olhamos para o céu, nós vimos um céu de glória preparado para aquele que sofre aqui nessa terra. Aí ele diz: essa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Oh, glória! A tua tribulação, ela é leve e momentânea se comparado ao eterno peso de glória. Por quê? Na eternidade, irmãos, a palavra já diz, não tem tempo de validade nem tempo de fim. É eterno. O que Deus tem preparado para a sua igreja é eterno. O que Deus tem preparado para você não tem fim. Seja fiel como foi o apóstolo Paulo.
e olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Agora voltando à carta de Filemon. Paulo, ele vai escrever a Filemon e vai dizer: Onésimo é meu filho que eu gerei em cadeias. Enquanto ele estava preso, Onésimo foi um dos visitantes, alguém que foi ao culto na casa do apóstolo Paulo. E ele aceita Jesus como Salvador. Ele se arrepende dos seus pecados, recebe o sangue de Jesus na sua vida e é transformado pela palavra. Aí Paulo, quando conhece a história de Onésimo, o que significa Onésimo? Útil. Útil. Ele vai fazer um trocadilho com Filemon. Ele vai dizer: eu envio o meu filho Onésimo, que te foi inútil, mas agora ele vai ser útil. Agora olha a fé de Onésimo, irmãos. Olha a fé de Onésimo. Ele pega essa carta, mudança de vida, transformação, conversão verdadeira. Ele pega a carta que o apóstolo Paulo entrega nas suas mãos e leva para quem? Para Filemon, correndo o risco daquelas 3 opções que eu falei para os irmãos: mina de sal, morte e tortura até o fim da sua vida. Por quê? Porque ele leva a carta sem saber qual seria a reação de Filemon, o seu senhor, que era seu senhor, mas que ele o roubou, fugiu da sua casa e foi para Roma. Mas agora, como um homem convertido, Paulo escreve a carta para quê? Para interceder por ele. Calma, meu irmão, que a gente vai já aplicar isso aqui. Escute. Aí lá vem Filemon, ele volta com a carta. E o que é que a carta diz? Versículo 13. Ou melhor, versículo 11, ele diz assim: no passado, Onésimo te foi inútil, entretanto agora ele é útil, tanto a ti quanto a mim. Versículo 12, eu envio de volta a ti como se estivesse enviando o meu próprio coração. Bem que eu gostaria de mantê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse nas algemas que carrego por causa do evangelho. Versículo 14, todavia não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que qualquer favor que venhas a fazer seja fruto da tua espontaneidade e não por constrangimento. Preste atenção. Todo homem, toda mulher de Deus que aceitou a Cristo como Salvador, antes de qualquer coisa, ele tem como marca em sua vida o mesmo amor que Deus dispensou sobre ele. Eu acho que você não entendeu. Amor na Bíblia não é um dom. Tem muita gente que pensa que amor é dom. Não, amor é mandamento de Jesus. Ele disse: eu vos digo, amai-vos uns aos outros. João capítulo 13, como eu vos amei. Antes era, ame ao próximo como a si mesmo. Agora Jesus, ele aperta um pouco mais. Ele vai dizer para a sua igreja: o amor que você tem que ter pelo seu irmão é como Cristo o amou. Não é como você se ama. E como é o amor de Cristo? É um amor sacrificial. 1 Coríntios capítulo 13, a Bíblia vai dizer: o amor tudo suporta. O amor tudo crê. O amor não pensa mal. O amor não engana. O amor sofre. O amor, ele suporta. Por quê? Porque é o amor verdadeiro. Aleluia. O amor ágape. Aí Paulo está escrevendo a Filemon, um homem que é pastor, e está dizendo para ele: Filemon, eu estou te enviando Onésimo, que eu sei que ele era teu escravo, te foi inútil, porque tirou algo de ti. E eu te peço, recebe ele é como se fosse o meu coração. Aí Paulo, ele não diz de forma direta, ele diz de forma indireta, dizendo assim: perdoa o que ele te fez, perdoa o que ele te deve. Aí olha só o texto, irmãos, continua dizendo assim: todavia, versículo, eu quero ler, irmãos,
no versículo 16 a seguir. Ele está enviando e diz: não mais na condição de escravo, aliás, muito melhor do que escravo, como um irmão amado, particularmente por mim e ainda mais por ti, tanto como amigo pessoal quanto como cristão. Paulo está ensinando para Filemão, dizendo: não o ame mais, não se relacione mais com Onésimo como um senhor e um escravo. Se relacione com Onésimo como você se relaciona comigo, como um amigo, como um irmão. Aí Paulo, ele vai chegar lá no final e vai dizer assim: assim sendo, se me consideras um irmão no Senhor, recebe-o como se recebesse a mim mesmo. Paulo está dizendo: você está recebendo Onésimo, receba ele como você estivesse me recebendo. Por quê, irmãos? Porque Filemão sabe que o fato dele estar hoje salvo, ele deve ao ministério do apóstolo Paulo, porque na carta ele dá a entender que foi o próprio apóstolo Paulo que ganhou Filemão para Jesus. Aí ele diz assim: respeite a Onésimo, parafraseando o texto, como você me respeita. Recebe Onésimo como você me receberia na sua casa. E o texto continua dizendo, versículo 18: contudo, e é lindo esse versículo, irmãos, leia o versículo 18. Contudo, se ele te causou algum prejuízo, ou se ele te deve qualquer coisa, lança todo o custo na minha conta. Versículo 19: eu, Paulo, escrevo estas palavras de próprio punho, eu te pagarei, para não mencionar que tu me deves a própria vida. E ele diz: sim, amado irmão, eu gostaria de receber de ti algum favor, por estarmos no Senhor. Reanima o meu coração em Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Segura. Eu te devolvo Onésimo, que era teu escravo, mas eu não te devolvo Onésimo na condição de escravo. Eu te devolvo Onésimo na condição de cristão salvo. Para ti, ele era inútil. Aí Colossenses capítulo 4, versículo 9, ele diz: mas para mim, ele é amado. Ele é amado. Ele é amado. E é fiel. Ele está dizendo, ele não vai mais roubar e não vai mais fugir. Ele está dizendo, quebra as algemas da escravidão. Por quê? Porque se ele te deve alguma coisa, lança sobre a minha conta. Irmãos, essa é a nossa história. Essa é a minha e a tua história. Isso é o evangelho escrito. Um dia, na pessoa de Adão, nós trouxemos prejuízo e fugimos da presença de Deus. Mas Jesus Cristo desceu dos céus à terra e disse: Pai, o que eles devem, lança na minha conta. Lança na minha conta. Que eles não sejam mais inúteis, mas que eles sejam úteis para o Senhor. E aí o texto diz, eu estou aqui. Aí Jesus diz: Pai, recebe-o na tua casa, como se recebesse a mim. Um dia Deus vai dizer para nós: vindes bendito de meu Pai, recebei por herança, recebei por herança, recebei por herança. Ei, irmãos, eu e você éramos Onésimo, mas como em Colossenses capítulo 4, versículo 9 está dizendo, não mais inúteis, mas úteis na casa do Senhor, somos amados e fiéis, e fiéis, e fiéis. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu sei que você entendeu essa palavra. Toda a dívida dos teus pecados foram lançados sobre Jesus, e Ele pagou a conta para que pudéssemos ter acesso à presença do Pai. Aleluia!
Jesus. Eu amo Filipenses, capítulo 2, versículo 4, 5 a seguir, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, por a mim e a você. Ele se esvaziou, tomando a forma de servo e achado na figura humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ei, sabe por que ele desceu dos céus à terra e morreu na cruz? Para pagar o preço do meu e do teu pecado. Agora escute, se Filemão recebeu Onésimo como se tivesse recebendo o próprio apóstolo Paulo, se Deus nos recebe como se recebesse o seu próprio Filho Jesus na sua presença, e um dia permitirá o nosso acesso ao céu, e se, preste atenção, Onésimo foi eternamente grato, amado e fiel ao ministério do apóstolo Paulo, até o final da sua vida, pelo favor que ele recebeu do apóstolo Paulo, como não devemos ser nós, no nosso relacionamento com Cristo, amados por Ele? É um sentimento que vem dele para nós, e fiel a Ele, é um compromisso de nós para com Ele. Isso nos fala de quê? Se um homem foi grato pelo sacrifício de outro homem que disse: o que ele deve lança sobre mim, muito mais devemos ser gratos pelo que Cristo fez por nós na cruz. E aí, eu não venho para a igreja por obrigação, eu venho por gratidão. Eu não estou no culto por dever, mas por prazer. Eu não venho para ver homens, mas eu venho para agradecer ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É assim que deve ser o nosso sentimento para com Jesus, por causa do que Ele fez por nós. E qual é a fé de Onésimo? É ele acreditar que aquela carta tinha o poder de fazer ele entrar novamente naquela casa que ele fugiu. É o mesmo sentimento nosso. Quando Cristo na cruz disse: tetelestai, está pago, ele rasgou a cédula da dívida que estava sobre mim e sobre você. E quando aceitamos a Jesus como Salvador, nós estamos dizendo por fé: eu creio que o sacrifício de Jesus permita que eu volte para a casa do Pai de onde eu saí. Quantos creem nessa palavra, irmãos? Então, valorize o sacrifício de Jesus por você. Quando nós olhamos, e eu quero encerrar aqui, para o exemplo de Judas, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Quantas moedas? Era o preço de um escravo, o preço de Onésimo. Mas quantos de nós, no nosso dia a dia, muitas das vezes, trocamos Jesus por muito menos? Cinco minutos de prazer na internet, o dia inteiro fazendo coisas que não agradam ao Senhor, e muitas das vezes se dizendo cristão, uma vida afastada dos caminhos do Senhor, mesmo estando dentro da igreja. Que nós possamos valorizar o sacrifício de Jesus que foi feito na cruz do Calvário e sermos gratos, eternamente gratos, pelo que Ele fez por nós. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? Eu convido os irmãos a ficarmos de pé. Eu quero orar pelos irmãos nesse instante e convidar aqui o presbítero Hamilton para estar impetrando as bênçãos apostólicas. Nós já passamos os avisos, a palavra foi ministrada, cultuamos ao nome do Senhor, sentimos a sua presença e temos certeza que teremos uma semana abençoada em nome de Jesus. Que o seu culto não seja limitado ao templo, mas que o seu culto
seja a sua vida inteira, como diz Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. O seu corpo esteja sobre o altar de Cristo, queimando todos os dias em forma de culto ao Senhor. Eu quero orar por você nesse instante. Soberano Deus, Pai de eterna e infinita misericórdia, te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor Deus, por tua palavra, Pai. A tua igreja, Senhor, se alegra, Senhor Deus, pelo exemplo de Paulo, que demonstra o teu sacrifício na cruz do Calvário, substituindo-nos, Senhor Deus, e o Senhor pagando a nossa dívida. Abençoa o teu povo durante essa semana. Derrama a tua graça sobre a vida dos teus filhos. Que essa palavra, Senhor Deus, fique guardada, Pai, na tábua dos seus corações. E que o teu nome seja exaltado e glorificado, Deus, na vida de cada um dos teus filhos. É o que eu te peço, em nome de Jesus.